estamos de volta, Security Leaders, nessa nova forma de transmitir, 100% digital, mas como sempre trazendo maior e melhor conteúdo de segurança da informação do Brasil para vocês, através dos nossos conteudistas, mas também e principalmente dos nossos patrocinadores. Neste momento, nós vamos iniciar uma dinâmica muito especial, uma coisa super diferente que a gente está trazendo para vocês. Chamamos de Sala de Ataque e Defesa, patrocinada pela CrowdStrike, com principalmente muito conteúdo. Nós vamos falar um pouco sobre ataques cibernéticos em tempos de Covid-19. Como controlar os riscos e vulnerabilidades em ambientes diversos? Com a estratégia 1-10-60, que consiste em 1 minuto para detectar uma invasão, 10 minutos para investigar e 1 hora para remediar. Ai, meu Deus! Como é que a gente vai ver isso daí? Com Léa Machado e Graça Sermu. Isso agora é com vocês. Nossa, olha só, muito pessoal, bem. Vocês devem estar até estranhando, né? Boa tarde para vocês. Tivemos aí 1 minutinho, acabou sendo bom, né? Deu para tomar mais um cafezinho, dar uma descansada, porque, nossa, esse pessoal do Security Leader não é fácil, né? A nossa agenda está lotada. Temos tido aí 5, 10 minutos, então acho que a técnica falou assim: vamos dar um tempinho a mais para o pessoal dar uma descansada. Mas valeu a pena esperar, porque agora a gente tem uma proposta super interessante. Conversando com o pessoal da CrowdStrike, pensando em o que a gente poderia fazer para trazer uma abordagem um pouco diferente para vocês. Então, desde de manhã, acompanhando as nossas mesas. E algo muito interessante que eu tenho tido contato, tenho conversado com todo o time, é que a empresa está trazendo realmente uma proposta muito interessante de como você enfrenta esse cenário de ataques. E, nesse momento, com essa pandemia cibernética que eu estou falando com vocês desde ontem, não tem um dia que a gente não tenha um cenário assim. Então, óbvio, todos estão sofrendo esses ataques e, independente, né, desse cenário de ser atacado, é preciso entender o que fazer diante disso. E essa é a proposta que a CrowdStrike está trazendo para vocês, um timaço aqui ao longo desse período. E, como sempre, participem, acompanhem, mas não só estejam aí na nossa transmissão. Venham aqui com a gente, tragam perguntas, comentários, que vocês com certeza vão se sentir aqui na nossa sala e vivenciando esse momento. Eu vou passar agora, Jefferson está aqui, eu levo um tempinho, porque são várias carinhas aqui para eu controlar. Jefferson, boa tarde, você aqui liderando o time da CrowdStrike, um prazer, uma parceria que nós estamos fazendo aí muito legal. Apresenta seu time, dá as boas-vindas aí para a turma que está aqui com a gente na sala e para o pessoal que está nos acompanhando pela internet. Boa tarde, Graça, boa tarde a todos, obrigado pela recepção, obrigado por proporcionar esse momento aí para a gente. A gente sabe que está todo mundo tendo que se reinventar, né? Então, parabéns também para a equipe aí de vocês por ter proporcionado esse momento para a gente. Eu gostaria de começar apresentando a Silene. A Silene é responsável por marketing na América Latina. Por ela, a gente está aqui hoje. Conseguimos, né, engajar aí com vocês e continuar mesmo pós-pandemia. A gente conseguiu fazer a execução. Silene, obrigado por todo o trabalho, por todo o esforço aí que você dedicou para fazer com que a gente pudesse estar aqui hoje compartilhando esse momento com amigos de longa data, clientes e pessoas que a gente vai acabando conhecendo aí ao longo do tempo. A gente conversou muito sobre isso, né, Graça? Para a gente está sendo um aprendizado muito grande. Eu acho que é isso que a gente quer transmitir aqui também. Obrigada, chefe. Boa tarde. Boa tarde a todos. Excelente evento. Obrigada. Boa tarde, obrigado, Silene. Francis Barros, Francis é executivo de contas, é responsável aí também por ajudar a gente aqui no Brasil. Apesar dele estar localizado nos Estados Unidos, é brasileiro da Gema. Verdade. É um prazer. Maravilha. O Mário Zaís está aí com a gente também é executivo de contas, responsável por atender a carteira do mercado financeiro aqui para o Brasil. Está aí com a gente, está com o vídeo desligado agora. Marião? Vamos lá. Opa, pode ligar seu vídeo. Não seja tímido, por favor. Tudo bem? O Marião é a aquisição mais recente, mais nova da CrowdStrike, começou essa semana. Obrigado, Marião, por conseguir atender também aí de prontidão o nosso evento e vamos compartilhar um pouco da tua experiência também com os nossos clientes aí. Maravilha, eu que agradeço. Muito obrigado. Legal. E por fim, mas não menos importante, quem vai liderar a sala
O Marcos Ferreira já é um veterano do mercado de segurança, é responsável pela parte de engenharia da CrowdStrike na América Latina. Ele vai compartilhar com a gente um pouco aí dos desafios e como a gente está ajudando os clientes a endereçar esses novos desafios. A gente entende que, né, novos problemas foram apresentados, então a gente vai precisar endereçar os problemas de forma diferente. Cada vez mais as equipes de segurança estão ganhando um posicionamento estratégico dentro das empresas. A gente conversava isso antes em outro bate-papo, né, Graça? Não só segurança passou a sentar na mesa com os executivos, mas também está tomando as direções, ajudando as empresas a tomarem os direcionamentos corretos. Hoje a gente está vendo uma transformação digital muito acelerada por conta do tema da pandemia, e segurança passa a ser aí um pilar de sustentação extremamente importante para a continuidade dos negócios e para a evolução das marcas aí nessa transformação digital, né? Então, eu vou rapidamente passar a palavra para o Marcos, sem muita delonga, para o Marcos poder apresentar para a gente aí a estratégia que a CrowdStrike tá colocando no mercado. A gente começou a operação, apesar de parecer que a CrowdStrike é uma empresa nova, vamos fazer 10 anos esse ano já. A gente iniciou a operação no Brasil no ano passado. Conseguimos aí, eu gostaria de agradecer muito a nossa base de clientes. A gente teve uma grata surpresa, a adoção das soluções em nuvem e a adoção dessa nova modalidade de segurança de endpoint. Ela vem... O Brasil geralmente tem um delay um pouco de adoção de novas tecnologias, mas a gente não está vendo isso com o EDR. A gente vê que o mercado tradicional ele tem muitos pontos de falha, e o fato da abordagem da CrowdStrike de estar posicionado em nuvem com uma proposta completamente diferente, que quebra os paradigmas que a gente estava acostumado, né? De não conseguir aliar segurança com usabilidade, com experiência do usuário final, com velocidade, capacidade de detecção e resposta. A gente está vendo uma adoção muito mais rápida do que a gente imaginou no Brasil, então foi uma grata surpresa para a gente poder estar trabalhando tão ativamente no mercado brasileiro. Sem mais delongas, passo para o Marcos. A palavra é tua, Marcos. Marcos, vou quebrar o protocolo um segundo para dizer o seguinte, pessoal, aproveitem ao máximo essa sala, essa sessão, é para a gente justamente aproveitar esse time para tirar as dúvidas, para a gente poder explorar mais esses recursos, mas principalmente esse cenário que todos estão vivendo. Então, é uma sala onde a gente vai justamente tentar estressar, questionar e poder extrair aí o melhor desse time durante essa atividade. É só esse recadinho. Marcos, com você. Obrigado, Graça. E eu acho que esse quebra de protocolo, eu acho que a gente vem quebrando literalmente vários protocolos. E a adoção do digital como um todo, esse movimento que todas as empresas estão passando, é uma quebra assim de protocolo, se não dizer uma tradição total, né? Então, eu acho que até o esquema do home office, como a gente interage, antigamente, tipo, você tinha home office e não podia ter barulho, que o pessoal já achava meio, pô, como assim, tem um barulho na casa da pessoa? Pô, é meio normal, você tem a família inteira por trás, como que não vai ter um barulho? Você tá na sua casa. Cachorro na nossa live, Marcos, você acredita? A gente estava num painel e pulou um cachorro no meio do painel, entendeu? É que nem aquele vídeo emblemático, acho que é do jornalista, eu não me lembro se é da BBC, de alguém que vem as crianças e a babá correndo, querendo... Cara, isso é o home office. Eu acho que isso está trazendo algumas lições para a gente, mostrando que o mundo é bem diferente, ou a gente está tirando certas tradições e trazendo para o mundo, e aí eu vou compartilhar um pouco aqui, só para dar umas pontuadas, vou compartilhar minha tela. Um ponto, e isso é meio que da natureza nossa CrowdStrike também, um grande paradigma para a gente é essa quebra de tradições, de certas tradições. Então, o mundo que a gente trabalha, o que a gente vê é que existe uma tradição de 30 anos, por favor, não entenda que eu estou falando que é algo ruim ou bom, não é isso. Existe uma tradição e ponto. Essa tradição foi construída ao longo dessa história. O que a CrowdStrike vem fazendo de diferente ok, quando ela surgiu, certos problemas já existiam, e certas tecnologias mais novas também. Então, por que não aplicar
essa novidade de tecnologia frente a um cenário diferente de 30 anos atrás. Então, acho que isso é muito da revolução. E alguns números para compartilhar com vocês mais recentes, que a gente publicou, e existem outras entidades que publicam números também sobre esse tema. Quando a gente olha ataque do mundo de endpoint, se você dividir ele em 3 colunas, ataques usando malware, arquivo, ataques usando não arquivo, ou seja, fileless, não tem um arquivo propriamente dito de malware, e um ataque do tipo, seria uma ferramenta branca, com uma ferramenta válida do próprio sistema operacional, da própria aplicação que ali está. Se você dividir esses 3 mundos, o número que a gente trouxe referente a 2019, houve uma evolução dos ataques que não ocupam malware. Até 2019, com o dado de 2018, o número estava 60-40. Então, 60% mais ou menos usavam malwares e 40% não usavam. Hoje, esse número já mudou. Então, a gente fala de 49% usando malware e 51% não. Por que eu estou colocando esses números e por que todo esse contexto? Se você pensar, principalmente no momento de crise, sobre o que a gente está falando, sobre um ataque, tá bom, mas esse ataque está baseado em quê? Será que é um malware? Porque quando você pensa no malware, tradicionalmente, ferramentas que fazem uma comparação de padrão, uma assinatura, beleza, ela pega esses 49%. Mas e os outros 51%? O que acontece? Então, a ideia aqui, e a brincadeira, o jogo que a gente vai fazer é muito voltado nisso, e, por favor, coloquem as perguntas ou me interrompam conforme a gente for andando. E o que a gente quer colocar se a gente pegar o framework do Mitre, as fases de ataque, seja usando os 49% ou 51%, usando fireless ataque e ataques com ferramentas lícitas do próprio ambiente. Existe uma janela que a gente chama de breakout time, que é, ok, do momento inicial que ele teve num asset até ele começar a fazer movimentação lateral, é um momento muito importante para você atuar, para você não deixar um incidente sair e se você pensar num momento de crise, como que você ganha visibilidade sobre esse momento e, obviamente, segue com a visibilidade e proteção e outras características nos passos que seguem, que é, obviamente, até o impacto. Se você pegar exemplos de ransomware que estão ativamente no nosso mercado, é notícia atrás de notícia sobre casos de ransomware. A gente fala muito sobre Big Hunting Game. Para quem nunca escutou a gente falar de Big Hunting Game, vou fazer um sumário bem rápido. Alguém entrou no ambiente, fez alguns propósitos, talvez exfiltração de dados, talvez outras coisas, e no final ele roda um ransomware. Mas esse ransomware não é simplesmente para você pagar para recuperar o dado, até porque muitas empresas já têm ferramentas de backup e recuperam o dado. Não é um formato que eles vão fazer ter a receita monetária em cima. Então, o que eles fazem? Sequestram os dados e fazem a simples coação falando, se você não me der, se você não me pagar, eu vou fazer um data leak desse dado. Então, a gente tem vários reportes de Big Hunt Game, é uma coisa que cresce diariamente, a gente vem falando isso já há alguns anos, não é de agora. Depois, por favor, podem entrar em contato com a gente compartilha esses relatórios, eles são públicos no site da CrowdStrike, sobre esses números. E aí, a gente traz o desafio, que é exatamente para a sobrevivência do mais rápido, que é a pauta que a gente pôs nessa sala de crise. Então, como detectar em 1 minuto, investigar em 10 e conseguir reagir dentro dos primeiros 60 minutos. Esses números, eles foram colocados com base aos grupos de cybercriminosos que a gente monitora, e alguns grupos, para fazer o breakout time, eles levam 15 minutos. Então, ele chega no passo de movimentação lateral em 15 minutos, entre entrar no seu ambiente e começar a andar em outros assets. Beleza aí, turma? Não sei se alguém quer fazer alguma ponderação, alguma pergunta, antes de eu entrar em algo um pouco mais técnico, talvez, para mostrar isso em um exemplo.
Qualquer coisa também me interrompa no meio do caminho. Então, vamos lá. Vamos lá, pode seguir que a gente está conseguindo acompanhar, vamos lá. É isso aí, você usa aqueles jargões técnicos, que é o grande mal de todo cara da área técnica, a gente usa muito jargão técnico, infelizmente, já peço desculpa sobre isso, é difícil a gente não usar. Qualquer coisa, por favor, me interrompam também. Então, eu vou pegar um exemplo simples, um phishing, nada sofisticado, não vou usar nada sofisticado aqui nessa sala, nesse exemplo. A ideia é ser bem simples mesmo. Qual que é o ponto? Simplesmente um phishing, onde o usuário vai clicar, eu coloquei o nome da empresa, do domínio aqui que eu estou usando no meu laboratório, que é a Acme, né? Quando ele recebe um phishing e ele lê e tem essa ferramenta dentro da corporação, o que ele faz? Ele clica. Inevitavelmente, o usuário, e conscientização é uma coisa que a gente trabalha, tipo, a indústria trabalha muito forte para o usuário não clicar nesse e-mail, mas a gente sabe o quão difícil é para ele não clicar, porque para quem não é da área, como que ele vai ter o discernimento do que é real e não? Então, ele vê uma coisa, com o nome da companhia dele, com uma ferramenta que a companhia usa, por que ele não vai clicar? Não é uma mensagem teoricamente válida? Então, ele clica, independente do que vem a abrir, eu vou mudar para o lado de lá, para o lado do atacante, que seria essa tela. Nada sofisticado, como eu falei, coisa bem disponível. O cara clica no link e do outro lado a pessoa ganha acesso remoto na máquina. Nesse momento eu usei, ou o que foi usado, que seria o passo de Initial Access. Ele usou um e-mail com link e explorou uma possível vulnerabilidade presente no ambiente. Até aqui, sem grandes novidades, e ele ganha o acesso remoto. Esse comando e controle, esse acesso remoto, existem N formas de fazer. O grande ponto é que, se a gente segue um caminho a mais e vai mudando o nível de sofisticação, e só para mostrar para vocês, eu deixei já todos os comandos aqui para facilitar minha vida, para eu não ter que ficar fazendo um monte de tab, um monte de coisa. A primeira coisa é, será que o usuário que clicou naquele e-mail, ele é um usuário que é administrador? Será que prevenções nativas do sistema operacional já não estão em loco? Então, você vê, ele não é um administrador, o AC está habilitado, ok? É um usuário local, e eu vou mostrar para vocês como a gente migra de um usuário local para um usuário de domínio e começa a fazer a movimentação lateral, que eu acho que é interessante, e isso tudo relativamente rápido. Eu estou um pouco mais devagar, porque a gente está, obviamente, discutindo sobre o tema. Como eu não tenho privilégio, o meu próximo ponto é o quê? Beleza. Então, esse cara, eu preciso executar algo mais nele. Então, eu vou usar um outro cara para agora sair do perfil restrito, ok? Vocês vão ver que agora eu já tenho 2 sessões. Desculpa, já estou na sessão, aliás. E aqui eu vou executar o mesmo comando que eu executei anteriormente, para ver quais são os privilégios que eu estou executando, e ele já mudou um pouco. Enquanto lá eu tinha 5 privilégios, agora eu já tenho uma série a mais. Então, já saí de uma conta que não podia fazer muita coisa, já estou com uma credencial que pode fazer. E lá do lado do usuário, está o e-mail aberto e ele está esperando a página carregar. De repente, até fechou e foi viver a vida dele. Sei lá o que ele foi fazer. Para ele, foi um erro de rotina. Não teve mensagem de erro, não teve nada que desperte nele algum sintoma de falar, cara, eu tenho que ligar para alguém. Ele não tem essa percepção, tá? Eu vou pular alguns comandos, alguns eu já tenho de cabeça, só ver se tem algum domínio aqui no ar, eu não sei qual deles está no ar. Beleza. A internet está saindo lá, acredito eu, saiu. Dá um timeout, mas ele resolveu, então para mim está funcionando. Vamos fazer o seguinte agora. Mimikatz, para quem não é familiarizado, uma ferramenta bem utilizada principalmente para obter credencial. Eu vou executar uma, só que em vez de eu executar o binário, eu estou executando a partir de um GitHub. Isso aqui é um fileless, eu não carrego o binário na máquina, eu carrego direto em memória.
beleza? Primeiro comando é só para fazer um debug de privilégio, só para saber que está tudo ok, e eu posso executar o próximo estágio, que é realmente eu fazer o dump de credencial. Então, vocês veem aqui, ok. Essa é uma versão que eu compilei hoje, dia 17 de junho, de um francês, do Vicente, né? Não, por favor, não tem nada a ver com uma versão minha, eu só fiz o build dela hoje. De novo, é bem usado, é bem disseminado, acho que no mercado não é nenhuma novidade para a audiência. E aqui eu faço o primeiro dump. Para quem é familiarizado com ataques de pass the hash, principalmente, aqui estão os hashes das credenciais, onde daqui eu consigo fazer várias coisas de movimentação lateral. Mas o que me interessa, ou qual que é o cara que eu quero buscar? Eu estou com uma conta local, eu quero uma conta de domínio. E se eu olhar, eu vou olhando essa conta local, só que aqui eu tenho uma conta de domínio. Ó. Essa credencial para mim é importante. E aqui eu tenho uma senha aberta. Se a senha não vem aberta, que acontece em alguns casos, isso não tem problema, eu poderia fazer com o próprio hash. É que aqui, como a senha vem aberta, eu vou me aproveitar dessa particularidade. Vou mapear. Só para fazer isso aqui um pouco mais próximo, eu buscaria quem que é o DNS Server. Em geral, aqui em grande maioria das empresas eu já sei quem é o Domain Controller. Eu poderia dar um ping no acme.lab para saber que é o Domain Controller. E vou mapear o C do Domain Controller. Esse é o grande objetivo do atacante, chegar nesse cara. Vou fazer um upload de um binário. Deixa eu parar aqui. Só que como eu já mapeei lá no H, em vez de eu fazer no C, eu vou mudar um pouco aqui. Call 32.dll.exe, nesse caso. Vou mandar o arquivo lá para o Domain Controller. Só lembrando que eu estou numa máquina remota, não estou no Domain Controller. Vou interagir de novo com o meu cara. Vocês vão ver que se eu der um dir no H2 pontos, o arquivo está lá já. Isso é, de novo, outra máquina. E vou subir um outro, na verdade, exploit dentro para eu receber essa conexão. Não vou usar o mesmo, porque eu vou executar remoto, mas eu tenho que preparar para receber essa conexão. Então, ele está esperando para receber essa nova. Deixa eu só voltar rapidinho lá na sessão. E aí vocês veem, né, a facilidade. Se eu aqui estou fazendo, imagina um cara que tem conhecimento de verdade, né? Fica bem simples o nível de facilidade. E aqui, vejam bem, eu não estou usando malware, eu estou usando PowerShell. Quando eu executo o Mimikatz, é PowerShell puro, isso é próprio do Windows. E aí eu vou usar a credencial do Service Update com o domínio. Não era esse cara que eu queria rodar, não. Na verdade, eu vou rodar com WMI. Em vez de PowerShell, pronto. Só para mudar de PowerShell para WMI. Chegou mais uma sessão para mim na 3. Deixa eu só migrar lá para 3. Ó, eu tenho 3 sessões já no ambiente. Só vou migrar para 3 rapidinho. Who am I? Então, eu sou o Service Update. Vou rodar um PowerShell aqui só para dar um erro. Ele vai dar um erro aqui. Só para gerar um contextual detection lá do nosso lado. Beleza? Aqui eu vou sair agora dessa parte técnica e vou lá para console. Quando a gente fala, principalmente desse mundo do 1.10.60, legal. Vou mostrar uma tela primeira aqui, essa aqui. Isso aqui é muito próximo do que muitos estão... Tá me fugindo a palavra, oferecer não é a palavra correta, mas de proposta. Isso aqui, só para entender para vocês, isso não é o EDR para a gente, isso aqui
o Next Generation Antivírus. Então, detecção e esse nível de informação é o mínimo que a gente consegue trazer dentro do produto, ok? Não é esse o ponto do EDR, não é esse o poder investigativo que a gente põe como proposta em cima do ambiente. Aqui são todos os comandos, vocês podem ver que eu fui executando lá do outro lado. Mas sim, o que para a gente é uma quebra uma das quebras de paradigma é isso aqui. Ok, eu tive as execuções dentro do ambiente. Então, você vê essa primeira aqui, ó, das 15h13, 15h46, 33 minutos mais ou menos que eu fiquei executando coisas, e vocês veem que no hostname tem uma máquina mais um. Por que isso aqui é importante para a gente? Vocês veem que já traz duas máquinas e demo, que é o usuário que eu iniciei o processo. A tag que ele tem é movimentação lateral. O score dele é 10 de 10, então se eu olho essa tela e tem um score 10 de 10, é uma coisa que eu preciso tomar uma ação, eu preciso olhar agora. E isso já pipoca na minha tela. Diferente de detecções, isso aqui é um incidente, é uma soma de detecções, não só de uma máquina, mas do meu ambiente, onde eu tenho que entender rapidamente o que foi comprometido. E aí a gente começa a trazer para vocês também, que são os desafios. Como que você faz isso no dia de hoje? Que visibilidade você tem, não só a nível de uma máquina, mas do ambiente como um todo. Então, coisas isoladas, alertas isolados hoje em dia, é um overhead operacional. É difícil você reacionar se você tem 500 alertas. Um analista, em geral, por dia consegue revisar de verdade 10, mais ou menos 10 alertas. Se ele precisar se aprofundizar e fazer uma triagem, entender o que está acontecendo, a gente está falando de 10. Eu não sei uma média no Brasil quantos alertas tem cada ambiente, mas fácil, se você juntar o mundo de endpoint, existem vários, eu chutaria uns 500 para mais. Bom, então deixa eu simplificar, porque até aqui eu já sei que é uma movimentação lateral, 2 máquinas e uma credencial. Só que a pergunta que um executivo vai fazer, e por favor, os executivos aqui me corrijam, não é meu papel falar qual que é a pergunta, mas uma das perguntas que a gente sempre escuta é: ok, qual que é a extensão desse incidente? Me responde rápido, qual que é a extensão? Eu tenho que ligar para quem? Eu não ligo para ninguém ou eu ligo para a SWAT? Aonde que eu estou entre não ligar para ninguém e ligar para a SWAT? Então, se eu pego esse cara aqui, ele me responde já algumas perguntas chaves para saber a extensão. Número 1, é um asset comprometido ou já tenho mais de um asset comprometido? Aqui tem 2. Você já vê, opa, ele já saiu do meu primeiro asset e já foi para outro. Então, ele já fez o breakout time, já passou. Ele já conseguiu fazer a movimentação lateral. Quantas credenciais estão envolvidas? Quando eu clico aqui, vocês veem que a cor muda de acordo com a legenda. Aqui eu tenho 4. Se eu pegar e tirar as credenciais de máquina, obviamente, eu tenho 2 credenciais comprometidas. Então, eu sei que eu preciso já, de saída, fazer uma ação em cima dessas credenciais. Porque o cara fez uma movimentação lateral usando o Service Update, uma credencial de serviço. E a credencial que ele foi executando todas essas detecções aqui, ele estava com a demo local. E aí, outras operações. Que operações de rede que teve? Se eu precisar tomar uma ação a nível perímetro, eu sei que hoje é home office, é muito difícil a gente falar de perímetro, mas dentro do ambiente, será que eu preciso parar uma conexão específica? Se a gente está falando do mundo atual, e eu acredito que é um mundo que vai perdurar um pouco, se não virar uma realidade por completo, tá bom. Independente de onde essa máquina está, eu tenho que ter o poder de isolar essa máquina. Ela chegou num estágio que eu preciso tirar ela do meu ambiente. Ela vai comprometer. Lembra, 1.10.60. Então, já detectei, já diagnostiquei, já tenho minha triagem inicial baseada aqui. A gente tem uma proposta de simplificar isso, como vocês podem ver. Acho que esse é o ponto. Você consegue isolar, consegue conectar remoto na máquina, interagir com ela. Beleza? E aí,
por favor, me respondam. Essa brincadeira ou esse processo, o que vocês acharam? Primeiro entender o que vocês acharam, se deu para acompanhar, né? Eu tenho uma pergunta, cara, ô Marcos. Diga aí, Pedro. Só volta no ponto lá que você falou que, nesse caso, essa ferramenta é só um endpoint protection, né? Ou ele já é um EDR? São Então, coisas separadas. A visualização que eu mostrei lá no início, deixa eu até abrir em outra aba aqui, só para a gente separar o que de novo, é uma proposta CrowdStrike, eu não estou falando como é a definição de um ou outro, né? É só a nossa Não, só para poder raciocinar aqui e poder dar uma resposta, entendeu? Isso aqui, ó, tá vendo essas detecções? Isso aqui para a gente é o mundo de prevenção. Marcos, é isso que eu ia perguntar, né? Na verdade, a prevenção, ela está aí nos alarmes, né? Isso, e eu poderia bloquear, é que aqui para efeito de brincadeira, da gente fazer o exercício, eu não configurei nada para bloqueio, porque senão a gente ia, beleza, eu tentei o primeiro lá, já ia bloquear no fiche e acabou a história. Ia ficar tentando aqui eternamente. Mas me explica uma coisa, tem integração com essas threat feeds que a gente tem por aí disponíveis? Como é que funciona isso? Boa pergunta, e isso volta para a gente no que a gente colocou de quebra de conceito. A gente trabalha completamente em cima de inteligência artificial, não é só machine learning. Machine learning, a gente tem 3 modelos matemáticos, mas a gente tem mais outros, são 7 motores no total, na verdade 8, 3 de machine learning, 4 de comportamento exclusivo. A gente tem threat feed, tem o nosso próprio. Você consegue conectar outros? Consegue. Só que na nossa proposta, lembra dos 49 e 51. IOC é algo que você conhece, é algo que já aconteceu. Então, ele te traz proteção sobre esses 49%. E os outros 51, o que eu faço? Então, para esses 49, a gente tem cobertura com os motores de machine learning. Eu não preciso ficar enxugando esse gelo, que é o mesmo padrão de assinatura, IOC, como quiser nomear, mas no fim do dia é um pattern match. A gente tenta sair desse modelo. Tecnicamente é possível? É possível. É o modelo que a gente quer trazer para a mesa? Não na maioria das vezes, porque isso é um overhead operacional no fim do dia para todo cliente. Beleza? Só voltando... Opa, diga aí, Graça. Você ainda vai continuar com a apresentação? Se a gente passar para a parte das perguntas e tal, a gente pode voltar para o nosso modo aí tradicional para poder facilitar o acompanhamento da plateia, tá? Eu só quero fazer uma última para responder o que o Pedro estava colocando. Perfeito. Que a última interação que eu vou fazer de tela é o seguinte, Pedro. Quando a gente vai para o mundo de investigação, EDR, a gente parte do pressuposto que isso aqui não tem nada. A camada de prevenção não aconteceu, você não tem o bloqueio, você não tem a detecção. EDR, na nossa proposta, é investigação. Então, eu tenho que olhar o dado cru. A gente tem várias formas na plataforma de olhar, não vou me estender aqui nisso. A gente tem toda uma parte de investigação aqui sobre o dado cru para entender e remontar tudo que aconteceu numa possível ação de forense, tá? Bom, já parei aqui o compartilhamento, Graça, eu falei que era prometido, cumprido, eu falei que era último. Perfeito. Então, Pedro, você chegou a fazer um comentário, né, que você pediu para ter uma explicação aí. Você quer fazer algum comentário agora sobre o que você estava questionando? Não sei se o Pedro está me acompanhando aí. Pedro Nuno, Graça. Isso, Pedro Nuno. Não, o que eu estava questionando é sobre o processo apresentado, se a parte de monitoramento e detecção era o mesmo processo de resposta, entendeu? O Marcos até respondeu, não é isso, Marcos? Isso. Então, tudo que é resposta, então, se eu precisar parar, a gente atua. De novo, foi prefeito de laboratório, só deixar em detecção, e a brincadeira ia ficar muito curta, na real, se fosse com bloqueio. E é sempre legal ver uma tela de incidentes daquela, com o cara fazendo uma movimentação lateral, acho que dá uma ilustrada
e diferente do PPT, a gente não queria ficar colocando telinha de PPT, queria mostrar um pouquinho mais de ação. É sempre mais legal, mesmo que a gente possa passar uma vergonha e falhar alguma coisa aqui, mas vamos que vamos. Depois da prevenção, resposta, existe um outro estágio de resposta que é sobre a investigação. Se eu fizer uma investigação sobre o endpoint, eu também preciso de certos poderes de resposta. A resposta não é simplesmente bloquear ou isolar um endpoint, ou bloquear um malware, ou bloquear um ataque. Eu posso ter outras medidas, e a gente tem uma capacidade de fazer resposta sobre uma investigação que eu estou fazendo. Não sei, de repente você quer fazer uma resposta, pode ser, você quer fazer dump de memória, da máquina. Seria uma resposta. Então é muito mais que isso, tem uma extensão muito maior. Beleza, Pedro? Perfeito. Eu quero trazer... pode continuar, Pedro, depois Não, perfeito, já está claro. Um ponto principal aí, acho que duas coisas. Primeira muito boa apresentação do Marcos em termos de mostrar a facilidade de se instrumentar o que já está dentro do sistema operacional, e é uma tendência muito grande dentro dos atacantes. A gente monitora muitos grupos de ataque hoje, que são atuantes no Brasil, inclusive, que usam muito esse conceito de LOL, que é Living Off the Land. É o cara usar as ferramentas que já estão disponíveis na máquina sem ter que, eventualmente, derrubar um malware na máquina, e isso faz com que a grande maioria das ferramentas tradicionais não consiga detectar. Por isso que todos vocês que estão ouvindo a gente aí, quase que semanalmente vocês escutam de um novo ataque, de um novo vazamento de dados, porque os atacantes estão indo para o caminho de menor resistência. O caminho de menor resistência hoje é não usar malware, porque é muito fácil você não usar malware. A ferramenta já está lá, ele não precisa instalar, né? Basta que ele tenha uma credencial, basta que ele tenha uma vulnerabilidade para ser explorado, e dali é muito fácil depois ele movimentar, como o Marquinhos estava mostrando ali, ele se movimentar de uma máquina de um usuário sem privilégio para um usuário com privilégio, para depois outra máquina, e aí é muito difícil depois de você detectar, uma vez que ele tem uma credencial válida e está conectando desde o lado de fora, é muito difícil você conseguir detectar que esse cara é um atacante. E aí tem a importância do papel da visibilidade, né? A gente também vem falando muito sobre visibilidade, e acho que o foco da apresentação hoje foi poder mostrar como que a gente faz com que essa visibilidade se torne acionável, né? Existem alguns analistas, o Mitri é um deles, e fica claro perceber que não adianta você gerar 500 alertas. Você precisa gerar os alertas que são assertivos para você parar o ataque. É isso que é o importante. Você precisa detectar nas fases corretas e dar a informação correta que o administrador possa tomar, se não de forma automática, de forma muito rápida para ele poder responder, né? Outros dois pontos que eu acho que são importantes aí nesse novo normal que a gente está vivendo, primeiro é a capacidade de não confiar em nada. Então, vocês percebem, nas detecções que o Marcos estava mostrando, mesmo que ele usou ferramentas nativas do sistema operacional, a CrowdStrike usa um conceito de Zero Trust. A gente não confia em nenhuma aplicação, mesmo que ela seja uma aplicação conhecida e assinada. A gente não confia nela e ela vai passar por esses 7 motores que o Marcos comentou. O Jefferson, posso fazer uma pergunta? É o Ricardo aqui. Com certeza. Em relação a essa resposta, né, que você estava comentando, a resposta rápida, a ferramenta você integra ela provavelmente com várias outras ferramentas, né? Porque a resposta você vai acabar tendo que usar outras coisas, né? Como é que isso funciona aí no processo de vocês? Legal, ótima pergunta, Ricardo. Acho que são dois temas principais. Primeiro, pela capacidade de telemetria que a gente gera no EDR, o EDR pode virar o centro nervoso das detecções do que está acontecendo no teu ambiente. Então, ele pode se integrar com outras soluções para que essas soluções consigam consumir tudo que a gente está gerando de IOCs, de detecção, para você retroalimentar o restante da tua plataforma, né? Acho que isso é de muito valor, a gente vê muitos dos clientes CrowdStrike usando isso para mandar informação do que... Porque se chegou no endpoint, passou, né, ainda que seja uma borda virtual, passou pela borda, né? Passou pelo anti-spam, passou pelo web gateway, passou pelo teu firewall. Então, enviar de volta essa informação do que a gente detectou no endpoint para outras camadas ajuda você a se fortalecer mais na tua defesa, né? E a segunda coisa
A própria ferramenta tem embarcado nela a capacidade de resposta. Por isso que a gente joga o jogo de EDR, né? A gente faz detecção. Aí é a resposta automática que você está falando. E a resposta, exatamente. Legal. A resposta ela pode ser feita basicamente de 3 formas. A primeira é quarentenar uma máquina. Então, você imagina, eu tenho uma suspeita, eu posso ir lá com um clique de um botão, eu quarenteno a máquina vai parar de conversar com os vizinhos e só conversa com a rede para você poder fazer depois uma investigação mais a fundo. A segunda capacidade é que a gente proporciona dentro do EDR, embarcado no EDR, uma solução chamada RTR, que é para fazer um shell reverso na máquina. Você ganha acesso de shell na máquina para instrumentar a máquina na forma como que você quiser. Você pode fazer um dump de memória, o Marco chegou até a comentar, você pode mapear um disco, coletar um arquivo, subir um arquivo de um playbook, por exemplo, para fazer uma resposta, executar um script, você pode instrumentá-lo do jeito que você quiser. E esses 2 cenários, essa seria a terceira capacidade, eles também podem, se você tiver um CIEM, um SOAR, para instrumentar um playbook. Eu tenho um playbook, se acontecer, vou dar um exemplo, tá? Aconteceram 3 detecções em menos de 1 minuto na mesma máquina. Eu quero tomar uma ação automática na máquina. A gente gera essa informação, você via SOAR pode instrumentar a máquina via API, ou seja, ninguém precisa colocar a mão na máquina para fazer a resposta. Legal. Então, acho que essas capacidades fortalecem aí, isso que a gente estava começando, a gente falou lá no começo da apresentação, né? A gente precisa detectar muito rápido e precisa responder muito rápido também, né? Porque a gente não sabe, de repente, o quanto lateralidade o atacante foi capaz de executar no teu ambiente. Então, quanto mais você conseguir colocar ele dentro da caixinha ali, melhor, né? Eu gostaria de convidar também a participação da Cássia. Cássia, você está aí conectada? Está me ouvindo? Tem que abrir seu áudio aí. Oi. Uma das questões que estão surgindo aqui de perguntas, e aí até direcionadas a vocês que estão participando e estão no front, essa questão do tempo de resposta é um grande desafio para todos que lidam com segurança, né? Então, eu queria, Cássia, que, assim, óbvio, saindo dos aspectos técnicos, você falasse o quanto que hoje esse desafio de atacados todos serão, mas de detectar e conseguir responder num tempo assim tão curto, quanto que isso faz diferença na operação de quem está liderando realmente uma área de segurança como você, que já liderou o Carrefour, o Ibank, enfim, você sempre esteve à frente de organizações que, com certeza, têm aí um estresse grande, todas têm, né? De ataques, e nesse momento, então, o varejo está vivendo bastante esse dia a dia, né? Então, eu queria que você falasse da importância de você ter realmente uma solução que consiga, ou uma forma de ter uma resposta mais rápida, o impacto que isso traz numa operação, principalmente nesse momento. Graça, você sabe que isso é um ponto muito importante. Quando a gente fala de incidente de segurança, tem 1 milhão de tipos de incidente de segurança. Às vezes, o que a gente estava falando aqui são ataques mais técnicos, né, que é um hacker mesmo, mas a gente tem incidentes de segurança diversos. Por exemplo, um caso de uma pessoa que estava se passando por um CEO da empresa, ligando para o banco, tentando alterar a senha da conta bancária. Então, não passou pelos processos da empresa, não passa pelos nossos controles, porque é um ataque de engenharia social. Mas tudo, a gente tem que ter velocidade. Primeiro, para a gente, claro, estancar o problema, mas sabe o que é o mais importante? É a credibilidade da área. Quando a área de segurança responde rápido e comunica rápido, aí todo mundo vê a agilidade que a área tem. Então, uma das coisas que é importante também fazer é treinar isso, né? Como que a gente responde isso rapidamente? E está sempre discutindo como os incidentes vão ser gerenciados, né? Então, tudo que for automático ajuda, com certeza. E colocar painéis, dashboards, alertas no celular, colocar alguma coisa que alerta as equipes diretamente que tem que olhar aquilo, mas também tem que ter comunicação rápida. Por exemplo, já comunica a empresa, tem um caso aqui que a gente está investigando, ou o servidor já está parado, ou a solução está parada, já comunica a empresa e já prepara algum... a gente sempre fala muito do incident report, um relatório de incidente, né? Para preparar isso, para divulgar isso para a empresa, porque dependendo do incidente, às vezes tem até que externalizar, inclusive envolver delegacia de polícia ou algum outro órgão externo.
Então, tem que estar todo documentado como aquele incidente foi. Então, eu vejo essa solução técnica aqui bastante interessante, mas a agilidade da resposta do incidente é muito importante, não só para estancar o problema, mas para mostrar a importância que a área de segurança tem para a empresa, para mostrar realmente que ela está atuando rapidamente para conter os problemas. Perfeito. Olha, o pessoal da nossa audiência é rápido, hein? Pergunta do Leandro Pereira já chegou rapidinho. Como a Cássia falou de incidentes diversos, temos que ter velocidade. Ok. Mas aí, para a turma da CrowdStrike, uma pergunta. Mas como detectar rapidamente quando o incidente vem de dentro, de uma pessoa que tem as credenciais e age silenciosamente? Bom, agora eu não sei, Jefferson, se você permite para mim aí... Eu só faço pergunta, é uma situação confortável. O Jefferson vai me ajudando nessa e me complementando. Um grande pilar para a gente, assim, a gente divide em 3 pilares a CrowdStrike. Tá. Solução é uma coisa, tecnologia, né? Inteligência e pessoas. A gente, dentro da proposta, um dos grandes diferenciais nossos, assim, não é uma solução que vai resolver isso e não é uma solução que vai pegar... Se você pegar uma pessoa que tem uma credencial válida e está andando no seu ambiente, ela é muito sutil. Sabe quem detecta ela? Uma outra pessoa. Essa é a capacidade e essa é a diferença. A gente tem uma parte da proposta que é exatamente um time que fica fazendo hunt, esquece detecção, esquece esse mundo, porque o cara está com a credencial válida, ele está dentro do ambiente. Pessoa fazendo hunting para ver esses desvios, para ver essa contradição de comportamento. E esse é um pilar importante. Eu acho que já foi falado inúmeras vezes, solução sozinha não anda. Existe um requisito fundamental de pessoas. Então, existe, dentro da nossa proposta, a gente arquitetou tecnologia, inteligência e pessoas. Pessoas é chave nesse tipo de contexto. Acho que esse é um papel super importante, enfim, que é o nosso seguro sono, né? Saber que o que passou da detecção, o que passou da fase de prevenção, a gente tem uma equipe que trabalha 24/7, feriado, final de semana, enquanto a gente está dormindo, a equipe está olhando a telemetria do ambiente, tentando buscar por aquela porcentagem mínima, né, mas que está se comportando de uma forma não tradicional dentro do ambiente. A gente usa, obviamente, inteligência artificial em nuvem, chama Cloud Scale Machine Learning. Isso ajuda muito a gente a poder detectar padrões que não são, ou atividades que não fazem parte do padrão tradicional da empresa. E é assim que a gente consegue entregar uma proposta mais robusta para o cliente do que só produto. O que o Marcos falou é certo, não existe bala de prata, não é o EDR, a nova bala de prata de segurança de endpoint, mas sim uma proposta robusta que tem alguns pilares. A nossa proposta da CrowdStrike já leva o pilar pessoas como um ponto fundamental para a solução e é um diferencial. A gente percebe que as detecções, para vocês terem uma ideia, a equipe de hunting da CrowdStrike no formato mundial, ela trabalha com uma taxa de 99% de falso positivo e 1% positivo. Por que isso? Porque tem muito comportamento. É muito difícil você descobrir que um comportamento é anômalo, né? Então, eles levantam muita investigação, mas a grande maioria dessas investigações, elas eram atividades, apesar de desviar do comportamento padrão, eram atividades lícitas, né? Mas esse 1% que passou era tudo que o atacante precisava para colocar a tua empresa na notícia, que é o que ninguém quer, né? Então, é esse pedaço que essa equipe faz, e aí, lógico que tem um desdobramento educacional junto com os clientes, tem um desdobramento junto com as equipes dos clientes para a gente poder... a gente fala que a gente faz hunting global, mas quem pode ajudar no hunting local é o cliente, né? Quem conhece o negócio é o cliente, mas a gente dá todo o poderio para as equipes de Red Team, Blue Team, Purple Team poderem ter a ferramenta na mão, responder rápido, detectar rápido e consumir informação de inteligência tudo de uma só plataforma. Essa equipe de hunting, pra você ter ideia, esses 99%, o cara limpa tudo, valida que não foi nada, e isso é muito não visto, porque não há um alerta, ninguém fica sabendo, o cara já fez toda a validação. O que chega para o cliente é 1%.
Então, o cara olha muita coisa, e é difícil você manter essa estrutura. Então, é um requisito de gente fundamental. Perfeito. Ó, os nossos participantes quiserem, né, fazer pergunta, estão aí assistindo, Ana, Vanderlei, podem ficar à vontade. Eu estou trazendo perguntas do público que está aí nos acompanhando, inclusive tinha um agora desesperado, não estou conseguindo me conectar, já mandei para o suporte, o pessoal está querendo muito acompanhar. A Sônia Oliveira está mandando uma pergunta, ela até falou, desculpe se estiver fora de contexto, mas vocês estão falando de ataques, então eu estou acompanhando o Security Leaders desde ontem, parabéns pelas palestras, conteúdo muito bom, fiquei muito interessada em acompanhar essa sessão. Então, nessa dinâmica, a minha pergunta vem para a minha realidade. Eu sou uma empresa pequena, de pequena para médio porte, né? Eu atuo com uma franquia importante, então estou dentro de uma cadeia de negócios muito importante. E sofri um ataque de phishing, mas eu não tenho uma grande equipe de segurança hoje. Ok, resolvi esse problema, mas eu quero entender as automações, os processos e as tecnologias de automação, elas vão demandar menos recursos de pessoas, porque eu acho que esse está sendo o grande desafio de quem tem estruturas menores. Eu achei muito importante essa pergunta da Sônia para trazer para esse nosso contexto aqui. Quem poderia responder, Jefferson? Eu acho que, sem dúvida, obrigado, Sônia, pela pergunta. Eu não sei se todo mundo compartilha da mesma visão, mas a gente não tem a impressão, muitas vezes, que a gente trabalha para a ferramenta e não a ferramenta que trabalha para a gente. É o que a gente estava falando, né? É o que a gente estava falando antes. Eu não quero que me gere 500 detecções, eu quero que me gere o que é importante eu consumir, porque eu não posso ficar vivendo para ficar olhando log de ferramenta, né? Então, por isso, e essa é a grande diferença, esse é o grande paradigma que a gente quebra, de criar uma solução em nuvem. A gente não está transportando uma solução on-prem para a nuvem. A gente criou uma solução em nuvem que se utiliza de agilidade, escalabilidade em nuvem e de todo o benefício que a nuvem traz. Então, vocês imaginam, tudo que o Marcos mostrou na console ali foi uma ronda rápida, mas a plataforma inteira está sentada em cima de API. Então, isso dá o poder para o cliente de automatizar os playbooks, os runbooks deles, os books de resposta a incidente, para ele não ter que colocar a mão na ferramenta. É óbvio que vai precisar de um ser humano olhar o negócio, né? A gente não consegue automatizar 100%. Mas o que a gente quer é que tudo que é um grande exemplo, né? Para ilustrar um pouco o tema de por que custa tanto para você ter equipe de segurança. Hoje a gente despende tanto recursos da nossa equipe de segurança para administrar uma solução tradicional. Poxa, todo dia o administrador de segurança acorda e ele está devendo porque ele não atualizou a assinatura da máquina ainda. Todo santo dia. O pessoal na plateia deve estar fazendo assim, Jeff. Qual que é a proposta da CrowdStrike? A gente pegou tudo que é malware de commodity, que é 90% do que o tradicional detecta, e colocou os motores de machine learning para fazer isso. E a gente tem uma assertividade ótima com isso, né? Que são os motores, que são cálculos probabilísticos, é probabilidade. Ele vai olhar aquele arquivo e falar, esse arquivo tem uma probabilidade maior ou menor, e com isso a gente elimina o tema assinatura da mesa. E para muitos administradores isso se desdobra em ter um recurso a mais em segurança para fazer segurança inteligente, né? Porque, de novo, atualizar a assinatura só detecta o que é conhecido. Não estamos falando de nada muito avançado. Depois a gente tem os motores determinísticos, que são os motores de análise comportamental, que vai um pouco com o que a gente estava conversando antes, o que o Pedro tinha falado, a Cássia falou, que o Ricardo comentou. O motor determinístico eu estou olhando o comportamento, não importa de onde ele vem, não importa para onde ele vai, eu estou olhando o comportamento dele. Se ele tiver um comportamento que se enquadra dentro desses motores, eu vou bloquear a execução, seja uma ferramenta conhecida ou não. Então, só para encapsular a resposta, a ideia é da gente poder absorver ou utilizar de todos os recursos que a nuvem já traz. Vejam outros segmentos, né? Há 10 anos atrás, eu tenho certeza que a Salesforce tinha um problema gigantesco para entrar nos clientes, né? Porque se falava de, vou pegar o coração da minha empresa e vou colocar na nuvem. Vou colocar na nuvem, né? Eu me lembro disso, hein? Eu estava nessa época, fazendo matéria no Computer World. Não é? E aí, fast forward 10 anos. Hoje ninguém pensa
numa arquitetura de CRM que não faz nenhum sentido. Você contratar um DBA, você tem que montar um servidor, você tem que ter gente fazendo manutenção disso, não faz nenhum sentido, né? E é isso que a gente coloca na mesa agora com segurança. Não faz sentido que você despenda um profissional de segurança, que é caríssimo, né? Apesar dos profissionais de segurança ganharem poucos, mas ganhar pouco, mas ele custa muito caro para a empresa, você despender ele para fazer manutenção de banco de dados de uma solução. A gente vê os projetos de segurança, de forma geral, já começam com 6 meses de atraso, porque 6 meses para fazer setup, etc. e tal. Então, é isso que a gente coloca na mesa agora para entregar o SaaS e todo o benefício que o SaaS traz por trás de poder ter agilidade, API, fazer tudo automatizado para poder facilitar a vida de todos os clientes, não importa o tamanho dele, seja desde a enterprise de grande porte até o cliente pequeno, SMB. Perfeito. Mais alguma pergunta? Ana, Vanderlei, gostariam de fazer alguma colocação? Estamos chegando aqui no encerramento. Pessoal, vocês mandaram várias perguntas também sobre ataques, eu vou reuni-las aqui e encaminho para a equipe da CrowdStrike, que eu tenho certeza que vai ter o maior prazer em enviar para vocês. Nós temos os contatos de todos vocês. Infelizmente, a gente tem que segurar o tempo, embora seja uma sessão interessante, falando de um tema aí que nós estamos vivendo aí no dia a dia, mas a ideia era essa, era fazer uma demonstração do que o nosso parceiro traz, trazer também os nossos líderes para participar, acompanhar, e vocês aí também na plateia, e ficamos aí, então, com esse canal para que vocês enviem para a gente essas perguntas e também aqueles que puderem estar aí em contato depois, mesmo que passe o evento, nós vamos ter a edição de todo esse material que está sendo apresentado, todos os demos, tudo vai estar disponível, então vocês vão ter oportunidade também de rever todo esse material. Eu quero agradecer, mas antes disso gostaria de ver não sei se vai ser o Jefferson, o próprio Marcos, que podia deixar uma mensagem aí final, acho importante para toda essa plateia que nos acompanhou. De minha parte, quero só agradecer a vocês que participaram e a também quem nos acompanhou pela internet. Graça, desculpa, poderia só fazer um rápido comentário com aqui? Com certeza, eu sempre consigo um jeitinho aqui no tempo. Ok, bem rapidinho. Não, então, nesse novo normal que a gente está vivendo, né? Um ponto que a gente tem observado, e à medida até bem o pessoal da CrowdStrike falou, né, que cada vez a gente está com mais serviços na nuvem, inclusive hoje as plataformas aí de Office Automation, né, você poderia falar assim, então, as empresas estão indo para a nuvem, né? Hoje, com as pessoas trabalhando de casa, sem aquelas proteções tradicionais de perímetro, elas estão mais expostas, né? Sim. E os nossos atacantes também, eles vivem esse momento, eles sabem dessas fraquezas. E aí o que eu poderia falar assim de grande, algo muito importante para se fazer nesse momento é proteger aquilo que eu considero um novo perímetro, que é a identidade das pessoas. Quer dizer, você cuidar da conta corporativa da pessoa, colocar o MFA onde for possível, né, segundo fator de autenticação. Isso aí evita muito problema nesse novo cenário. Então, o que eu poderia falar até para a colega ali, né, que falou da empresa menor, se tem alguma coisa que ela poderia começar a fazer agora, nesse momento, assim, crítico, é proteger a identidade, né, das pessoas que estão trabalhando de casa, porque a exposição aumentou demais. Então, só isso. Ter essa visibilidade, né, porque muitos desses que estão em casa estão em cloud também, e a questão da visibilidade, que foi um ponto que foi falado aí, é muito importante, né? Tem até o compartilhamento dos dispositivos, né? Às vezes Exato. É o filho, às vezes é o marido. Por isso a identidade se torna crítica, né? Crítica, nesse momento. Né? Com certeza, Vanderlei, muito bem pontuado e obrigada aí também por ajudar a responder a pergunta aí da nossa plateia. Graça, eu queria só falar uma coisinha rápida. Pode vir? Né? Pode sim, Ana. Só um pegando um gancho do que o Vanderlei falou. Legal. Para o segmento que eu estou, que é a educação, esse novo normal é muito diferente. Apesar da gente ter a EAD aí há algum tempo rodando, ela é um modelo ainda muito offline, né? E só numa LMS, num único local, uma coisa mais controlada. E agora, nesse momento de pandemia, que todo mundo, de fato, foi
para aula online, essa ficou muito expositivo, né? Então, o mercado de educação precisa olhar muito para isso. Eu que já estive no mercado financeiro, e como a Cássia colocou, esses mercados já estão de olho em tudo, né? Todo mundo te ouve. Quando você anuncia, quando você comunica, quando você dispara um serviço, já todo mundo fica sob alerta, porque culturalmente aquilo já é trabalhado. Então, você tem essa voz, né? A área de segurança, as equipes que trabalham com isso. Na educação, isso está se construindo, porque não se viveu isso. Então, falar de incidente de segurança na educação ainda é um paradigma, assim, não se viveu, né? Então, é muito interessante ouvir ter mais opções, ter essas opções de nuvens, e poder mostrar isso para esse segmento, né? Porque eles ainda olham isso como um custo bastante alto, que de fato como essa que colocou agora há pouco, como sendo uma empresa pequena. Então, eu queria colocar isso, que é bem importante, sim, que o setor de educação tem que olhar para isso agora, porque ele não é mais diferente, ele entrou para valer aí nesse mundo virtual que ele tem que se cuidar. Exatamente, foi muito bom a sua presença, a gente está puxando em todas as nossas mesas, trazendo várias verticais aí da educação cada vez mais, e nesse momento que a gente está vivendo a pandemia, o quanto foi necessário, né? Se levar o ensino à distância, o quanto que isso está sendo transformador e quanto isso também tem riscos associados. Bem, pessoal, nós vamos precisar concluir realmente, porque agora eu dei um choro aqui, até porque tinha perguntas da plateia. Então, de novo, meu muito obrigado. Jefferson, seu agradecimento aí para toda essa equipe CrowdStrike, todos que participaram aí conosco, nossa plateia. Não, muito obrigado a todo mundo aí que participou, obrigado pela interação, obrigado pelas perguntas. Quem a gente não conseguiu responder, a gente vai responder depois. A Graça vai repassar para a gente as perguntas, a gente vai ter o cuidado de responder todas as perguntas que colocaram. Obrigado a todos os participantes, obrigado, Marcos, pela apresentação, preparou um material acho que bastante rico para a gente poder ilustrar o que a gente queria mostrar para todo mundo. Só para deixar um recadinho final, quem tiver interesse de conhecer a solução, entrar em contato com a gente, www.crowdstrike.com.br. Tem um link lá, vocês podem ter acesso à plataforma que o Marquinhos mostrou hoje. Vocês podem ter acesso em alguns minutos da plataforma e poder entrar em contato com a gente também para a gente poder entrar mais a fundo aí nos detalhes. Fiquem à vontade, muito obrigado pela disposição de vocês em participar da mesa com a gente. Muito obrigada. Pessoal, tchau. Muito obrigada. Um grande abraço para todos. Até o próximo Security Leaders. Exato. Obrigado a todos. Obrigada, CrowdStrike. Tchau, obrigado pela participação. Todo o time. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada a todos, pessoal.